Bem, dormência na perna, queimação, formigamento, como se tivesse uma coisa pinicando, a perna está cansada, está fraca. Isso é problema de circulação, isso é uma trombose, isso é um problema de coluna, isso é uma neuropatia. Eu vou explicar quais são os fatores, sinais e sintomas que a gente observa no caso do paciente que tem essas queixas, né? Em primeiro lugar, vocês têm que entender que muitas das doenças que dão esses sintomas na perna têm sintomas parecidos. Ou seja, quando a gente pensa em um paciente que tem uma doença, a gente tem que ouvir os sintomas do paciente, examinar, pedir os exames e daí chegar à conclusão do que ele tem. E muitas dessas doenças, elas acontecem juntos. Claro que o médico pode perceber que a trombose, a maculação é um problema mais sério do que a neuropatia, mas muitas vezes são doenças do envelhecimento. E a pessoa, quando vai envelhecendo, é comum ela ter problema de circulação, ela ter problema na coluna, ela tem também neuropatia. E o médico vai analisar para ver qual é o problema mais relevante, qual tipo de tratamento vai ser e quais sintomas lembram mais uma doença ou outra. Eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença. No meu dia a dia como neurocirurgião, né, o caso a gente lida muito com as neuropatias. As neuropatias, elas costumam ser nas duas pernas, então já é um sinal que lembra mais neuropatia, né? Normalmente esses sintomas sensitivos de formigamento, eles ocorrem de forma intensa. Muitas vezes ele tem padrão nas pontas dos pés, porque os nervos vão ficando mais fininhos e às vezes o paciente sente no pé. Então não só na perna inteira, mas sim no pé. A gente chama até um padrão de bota e luva, né? Nas mãos às vezes ele tem de forma distal e nos pés também. É outro sinal que lembra a neuropatia. Quando a gente fala dos problemas da coluna, a gente vai lembrar muitas vezes unilateral, associado a uma dor lombar que irradia para a perna, podendo chegar até o pé. E muitas vezes esses sintomas neuropáticos, que são as queimações, os formigamentos, mas com essa característica de ser unilateral. Pode ser nos dois? Pode, mas normalmente tem um que domina mais do que o outro. Então é como a gente chama assim, ou é unilateral, às vezes é assimétrico. Uma perna está pior do que a outra, então é outro sinal que chama muita atenção. Os problemas vasculares, muitas vezes eles vêm num contexto de quando o paciente vai fazendo atividade, aquilo piora, o cansaço piora, a dor piora quando vai subir uma ladeira, quando vai subir uma escada, né? Muitas vezes tem alterações vasculares visíveis, a perna muda um pouquinho de cor também, porque o sangue não está chegando direito. Muitas vezes o paciente tem doenças associadas, né? Doenças vasculares associadas, então às vezes ele tem o colesterol alto, a pressão alta. A diabetes pode acontecer tanto na neuropatia como na doença vascular, mas ela também está associada. E muitas vezes o médico, observando a perna, ele consegue ver. Mas claro, muitas vezes o médico não vai concluir nem pela história, nem pelo exame físico, que vai precisar do exame. O exame de Doppler para ele ver os vasos da perna como está, o exame da eletroneuromiografia para ver como estão essas funções de nervo. Então são doenças realmente que os sintomas parecem, pode dar tudo o que eu falei com vocês, um detalhe ou outro, e muitas vezes o exame que vai ajudar o médico a definir o que se trata, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.